guerreiros, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja estudando muito. Foi lançado hoje, já está no site, tá bom? O nosso curso isolado para PM Pernambuco. Os alunos me pediram, eu disse, guerreiros, vou fazer e quero fazer algo completamente específico. Nós vamos ter uma dinâmica, nós vamos ter uma aula de teoria, uma aula de questões. Uma aula de teoria para cada ponto, funções. Funções, na verdade, tem mais de uma aula de teoria porque o conteúdo é muito grande. Então, nós temos X aulas de funções de teoria, aula de questões. Aula de probabilidade, aula de questões, aula de progressão aritmética, questões e por aí vai. Nós vamos manter essa dinâmica porque você vai ter como revisar a parte teórica e vai ter como fazer as questões para analisar que ponto você precisa rever. Tá bom? Eu sou o professor Daniel Almeida e vamos juntos porque aqui a meta é gabaritar matemática. Aula 1, funções, parte 1, só explicando um pouco sobre o curso, ó. Nós vamos ter funções, progressão aritmética, geométrica, juros simples, juros compostos, análise combinatória, probabilidade, o nosso simulado show, preparei especificamente para os candidatos, para os alunos que vão prestar o concurso PMPE. Vamos resolver mais de 100 questões no nosso curso. A aula de hoje, como eu falei, vai seguir a didática, vai seguir a mecânica de teoria mais questões. E a próxima foto nos rounds aprovados pode ser o quê? A sua. Vamos construir nossa ponte rumo à aprovação. Cada vez que você estuda, cada questão que você responde, é mais um pedacinho da ponte que você constrói, que você faz entre você e a sua aprovação, para que você consiga alcançar. Vamos embora? Vamos ter um sumário. Nossa aula é sobre equações, quais são os aspectos determinantes, o que é a equação do primeiro grau e do segundo grau, as funções, o que determina uma função, a função do primeiro grau e do segundo grau, e vamos responder 3 questõezinhas show da banca, o PNET, né? Que é a IALP, vamos dizer assim também, que é a banca para a prova da PMPE. Seguinte, vamos lá, ó. Pontos importantes. Quais são os aspectos determinantes da equação? A equação é uma sentença matemática, ó, expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas. Pronto. Você tem uma expressão algébrica de um lado, tem uma expressão algébrica do outro. É o primeiro passo para que você tenha uma equação. Ela tem 2 membros, tem uma igualdade, tem as incógnitas. Isso mesmo, professor, o que é uma incógnita? É aquela letrinha x, y, a, por aí vai, certo? No nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho 3x mais 5 igual a 7. Qual é a nossa incógnita aqui? X. Tenho 2 membros, ó. Tem uma igualdade. Opa, tenho uma equação. Sabendo disso, eu queria que vocês respondessem para mim qual destas é equação. Olha só. Tem igualdade, tem 2 membros, tem incógnita, é equação. De novo, professor. Igualdade, 2 membros, incógnita. Professor, tem 2 incógnitas nessa. Tem algum problema? Nenhum. Continua sendo equação. Igualdade, 2 membros. Cadê a incógnita? Não é equação. Incógnita, 1 membro só tem. Na verdade, nem sinal de igualdade tem. Não é equação. Tá bom? Presta atenção aqui. A classificação das equações, elas podem ser possível e determinada, que é aquela equação que dentro dos números reais você tem uma resposta para ela, certo? Do ponto de vista do grau da equação, lógico, né? Possível e indeterminada é aquela que pode ter várias, infinitas, ela pode ter infinitas respostas que podem satisfazer a equação. E a impossível é aquela que não há resposta que satisfaça essa equação. Tá bom? Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau... Deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês um ponto importante aqui. Olha só. Quando eu tiver assim, possível e determinada, eu vou explicar como é que se resolve uma equação um pouco mais à frente, lógico. Mas veja só, se eu fizer assim, ó, 2x menos 4.
igual a 0. Passar o 4 para cá, vai ter o passo a passo disso aqui, tá bom? Fica 2x igual. Tá negativo, passa o quê? Positivo, igual a 4. X vai ser, tá multiplicando, passa para cá, dividindo 4 sobre 2, que dá 2. Tenho um resultado determinado. Já nessa daqui, ó, x mais y igual a 4. Eu posso dizer que x é igual a 1 e y é igual a 3? Posso. Posso dizer que x é igual a 1 e y é igual a 2? Posso. Posso dizer que x é igual a 0 e y é igual a 4? Também posso. Você percebe que tem infinitas respostas, infinitas soluções. Por isso que ela é indeterminada. E impossível x igual a x mais 3. Se eu passar esse x para cá, ele vem negativo, não é isso? Fica x menos x igual a 3. X menos x dá 0. 0 é igual a 3, gente? Não. Então, como não é, não tem resposta que iguale essa equação. Tá bom? Por isso que ela é impossível. Vamos dar continuidade. Vamos ver o que é uma equação do primeiro grau e como é que se resolve. Olha só, a equação do primeiro grau é a equação cujo maior grau entre as incógnitas é 1. Tá vendo? Ó? Aqui subentende-se que tem grau 1, grau 1, grau 1, certo? É representada pela forma genérica o quê? Ó? AX mais B igual a 0. Onde A e B são o quê? Ó? Números racionais e A tem que ser diferente de 0, porque senão ele vai fazer 0 vezes x, vai dar 0, né? Aí a pergunta é assim, professor, como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Vou fazer agora. Ó. Lembrando que esse material está disponível para vocês, tá certo? Todas as explicações também estão disponíveis. O ideal é que você baixe o material, que você estude sempre primeiro o material, depois venha assistir a videoaula, tá bom? Você tem 3x mais 5 igual a 2x menos 3. O que você vai fazer? Ó, presta atenção. Todos os elementos que tem a variável, que tem a incógnita, ficam em um membro, e os elementos constantes, que são numéricos, vão para o outro membro. Aí, atenção, ó, ao mudar de membro, nas operações de soma e subtração, o sinal do elemento deve ser trocado. O que estava somando passa subtraindo, e o que estava subtraindo passará somando. Ó. Tudo que tem x vai para um lado, tudo que não tem vai para o outro. Então ficou 3x, 2x está positivo, ó, passa para cá negativo, menos 3, o 5 está positivo, passa para cá negativo. Segundo passo, executar as operações em cada membro e isolar x. Ó, 3x menos 2x, x. Menos 3 menos 5, menos 8. Logo, nós temos que o valor de x para essa equação, para que ela seja verdade, é quanto? Menos 8. Tá bom? Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho assim. 4x mais 8 igual a 20. Segue a mesma regrinha. Tudo que tem x fica para um lado, o que não tem x vai para o outro. Fica 4x igual a 20 menos 8. 4x vai ser igual a 20 menos 8, 12. Perceba agora ó, que o 4 está multiplicando o x, né? Assim, logo deverá passar para o outro membro o quê? Dividindo. Se o que está como soma passa como subtração, o que está como subtração passa como soma. Você vai fazer assim, tudo que está multiplicando passa dividindo, tudo que está dividindo passa multiplicando. Show de bola? Logo, x vai ser igual a 12 dividido por 4, x vai ser igual a 3. Tranquilo? Aí eu tenho esses exemplos que eu deixei aqui para que vocês façam. A ideia é assim, que vocês tentem fazer primeiro, antes de olhar a resolução, tá bom? Como é que fica, professor? Fica assim, ó, 3x vai ser igual a 6 menos 2, porque o 2 está positivo, passa para cá negativo. 3x vai ser igual a 4. O 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. X vai ser igual a 4 sobre 3. Desculpa. E esse outro, professor, eu faço como? Assim, ó. Dois x menos 4 igual a 5x menos 8. Tudo que tem x vem para o lado. Naturalmente, você vai trocar o sinal. 2x menos 5x igual a menos 8 mais 4. Professor, mais por quê? Porque está negativo, ó. Passa para lá, positivo. Tá bom? Então, ficou 2x menos 5x dá menos 3x. Menos 8 mais 4 dá quanto? 4 positivo. Não é assim? Aí, veja só. Professor, entendi. Eu fiz 2 menos 3, deu menos 2 menos 5, deu menos 3. Fiz menos 8 mais 4.
dá menos 4, certo? E agora eu faço o quê, professor? Porque o x está negativo. Você vai multiplicar por menos 1, tá bom? Você multiplica tudo por menos 1. Menos por menos, mais, fica 3x. Menos por menos, mais, 4 vezes 1, 4. 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X igual a 4 sobre 3. Agora só espero que a terceira não dê 4 sobre 3 também. Vamos lá. Do mesmo jeito, tudo que tem x passa para o lado. Fica 2x menos 3x igual a menos 1. 2 menos 3, menos 1. Então ficou menos x igual a menos 1. Multiplica tudo por menos 1 aqui, certo? Não esquece disso, porque o x está negativo. Fica x igual a menos 1 menos por menos, mais x igual a 1. Ainda bem que não deu 4 terços, né? Então, tranquilo. Aprendemos como é que resolve a equação do segundo grau. Show de bola? Beleza pura, né? Partindo do princípio que a gente aprendeu como é que resolve a equação do primeiro grau, vamos agora resolver a equação do segundo grau. Porque vocês vão perceber que segue assim o mesmo nível. É muito simples resolver a equação do segundo grau, só que requer atenção. A equação cujo maior grau entre as incógnitas é 2. Preste atenção. Não é que não possa existir uma incógnita com grau 1, mas vai existir pelo menos uma com grau 2, porque o maior grau é a equação cujo maior grau entre as incógnitas é 2. Certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Tanto ela completa, quanto sem esse membro, quanto sem esse item, na verdade, né? Representada pela forma genérica ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são o quê? Ó, coeficientes da equação e são números reais. E a tem que ser o quê? Diferente de 0. Porque se a for igual a 0, ó, ela volta a ser uma equação do primeiro grau. Tá bom? Professor, e tem mais alguma informação importante? Tem, ó. Possui até 2 raízes reais, tá bom? Como é que eu encontro essas raízes? Você vai fazer assim, ó. Nós vamos dividir em 3 pontos. Na verdade, são 2. As incompletas e a completa. A incompleta tem 2 formas da gente resolver. Vamos ver a primeira. Quando b é igual a 0. Gente, se é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, igual a 0, por exemplo, né? Se b for 0, só sobra ax quadrado mais c igual a 0. Então, sabe como é que eu resolvo? Você vai fazer assim. Tudo que tiver x você deixa no membro, o que não tiver vai para o próximo. Então, devemos colocar tudo que tem a variável no primeiro membro e o que não tem no segundo. Então, o 27 passou para lá. Ficou 3x ao quadrado igual a 27. Com 3 que está multiplicando, você vai passar agora dividindo. Então, ficou x ao quadrado igual a 27 dividido por 3, que dá 9. Aí você vai fazer assim, ó. A gente aprendeu que quando for soma, passa subtraindo. Quando for multiplicando, passa dividindo. Quando for potência, passa como radiciação, passa como radical. Então, ficou x ao quadrado igual a 9. X é igual a, cuidado, é mais ou menos raiz quadrada de 9, tá bom? Não é só raiz de 9. É mais ou menos raiz de 9, por quê? Porque tanto 3, a pergunta é, por que mais ou menos 3? Porque tanto 3 ao quadrado é igual a 9, como menos 3 ao quadrado é igual a 9. Aí, cuidado para não errar isso aqui. Ó, presta atenção. Menos 3 ao quadrado é diferente desse menos 3 ao quadrado aqui. Bom? Por quê, professor? Porque aqui é menos 3 vezes 3, que dá menos o quê? 9. Aqui é diferente porque assim, ó, aqui é menos 3 vezes menos 3. Menos por menos dá mais 3 vezes 3, 9. Ó. Vocês estão vendo que são coisas diferentes, tá bom? Por isso que é mais ou menos 3. Tranquilidade pura, né? Bem tranquilo, bem fácil, bem simples de ser resolvido. Tá bom? Vamos continuar. Aí ele diz assim, professor, e quando c for igual a 0? Aí você tem assim, ó, 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. Você não tem mais o termo independente. O que você vai fazer? Põe o x em evidência. Ficou, ó, x, aí quando você faz isso, você coloca o x em evidência, é como se você estivesse dividindo todos os termos por x. Por exemplo, ficou 2x ao quadrado dividido por x. Corta isso com esse, só sobra o quê? 2x, ó, tá aqui dentro. Depois,
8x dividido por x, corta esse x com esse x, sobra o 8. Aqui, ó. É x que multiplica 2x menos 8 igual a 0. Gente, vocês concordam comigo que quando eu tenho dois números quaisquer, cujo resultado da sua multiplicação é igual a 0, um deles dois tem que ser 0. Não é verdade? É, porque senão não resulta em 0. Professor, eu entendi. Um deles dois tem que dar 0. Aí como é que eu respondo? Exatamente dessa forma, ó. Você vai dizer que não é assim? X que multiplica 2x menos 8 igual a 0. Então, você vai fazer assim. Ou x igual a 0, ou 2x menos 8 igual a 0, conforme está aqui, ó. Passa o 8 para lá, que fica positivo. Depois o 2 está multiplicando, você passa dividindo. X vai ser igual a 8 sobre 2, que dá quanto? Ó, 4. Logo, as raízes são o quê? 0 e 4, que satisfazem essa equação. Tranquilo? Show de bola, né? Agora vamos aprender quando ela está completa. Porque agora muda um pouquinho, tá bom? Veja só. Antes da gente fazer a parte completa, vamos dar uma paradinha só pra gente tomar uma água e a gente já volta, tá bom? Então, gente, retomando a nossa resolução. Quando a equação for completa, você vai fazer assim, com o nosso exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro passo, você vai identificar A, B e C. Professor, quem são eles? Olhe, você não tinha assim ax ao quadrado mais bx mais c? Tá aqui, ó. A é o que está multiplicando x. Professor, quem é A? Porque não tem nada multiplicando x, não. Tem sim x quadrado, ó, x ao quadrado. Se você subentende que ali tem quanto? 1. Então, A igual a 1. B está multiplicando só o x. B aqui é quanto? Olha, cuidado, porque B não é 5, não. O sinal vem junto. B é quanto? Menos 5. Tá bom? Então aqui, ó. E C é o termo independente. C é igual a 6. Tá bom, professor. Entendi. Aí, eu agora sei o valor de A, de B e de C. Aí, o que é que eu faço agora? Você vai calcular um negócio chamado delta. Que é esse triângulozinho assim, ó. Que a gente chama de delta ou discriminante. Que ele é calculado B ao quadrado menos 4AC. Aí veja só. Professor, eu faço o que com esse delta? Você vai calcular para depois a gente aplicar na fórmula de Bhaskara, tá bom? Você vai fazer. Delta vai ser B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica. A é quanto? 1 e C, 6. Delta vai ser menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então aqui dá quanto? Ó, 1. Uma coisa bacana da gente estudar sobre o delta é o seguinte, ó. Se delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas. Se delta for igual a zero, a equação possui raízes reais e iguais. Se delta for menor que zero, a equação não possui raiz real. Tá certo, professor? Encontrei que delta é igual a 1. Agora eu faço o quê? Você vai calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara, ó, que é assim, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você vai fazer, ó. X é menos 5. Perdão, b é menos 5. Então fica menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 vezes 2, que multiplica 1. Então fica x igual a menos por menos mais, 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, 2 vezes 1, 2. Aí você vai fazer x'. Você pode fazer tanto com o positivo sendo o primeiro quanto o negativo, não tem problema. Eu fiz aqui como sendo positivo. X' vai ser 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, resultando 3. X duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá igual a 2. Logo, as raízes da equação são 2 e 3. Tranquilidade pura, né? Vai ficar para vocês fazerem essas daí em casa, tá bom? Vocês vão exercitar. Mas aqui,
Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, vou fazer com vocês. Aqui ficou assim, né? Ó. 3x ao quadrado menos 48 igual a zero. Passo 48 para lá, ficou 3x igual a 48. X vai ser o 3 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Ficou x ao quadrado igual a 16. X vai ser mais ou menos a raiz de 16. X vai ser mais ou menos 4. Tranquilo? X igual a mais ou menos 4. Professor, nesse segundo caso, faço como? Coloco o x em evidência. Fica assim, ó. 5x ao quadrado menos 10x igual a zero. Põe o x em evidência. No nosso caso, dá até pra gente fazer mais. Dá pra colocar o 5, porque o 5 dividiu 10 também, né? Mas vamos colocar só o x. Ficou 5x ao quadrado dividido por x dá 5x menos 10 igual a zero. Ou x igual a zero, ou 5x menos 10 igual a zero. Você vai fazer que 5x vai ser, o 10 está negativo, passa para lá positivo. Ficou x igual a 10 sobre 5, que dá igual a quanto? 2. Ok? Bem simples, né? E por último, professor, eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 7 igual a zero. Gente, tem um bizu para vocês aprenderem e já guardem aí na cabeça de vocês. Toda equação do segundo grau, que se você somar os coeficientes e o resultado der zero, é porque 1 é uma das raízes. Vamos deixar anotado aqui em cima. 1 tem que ser uma das raízes disso aqui, certo? Vamos fazer. A igual a quanto aqui, ó? A igual a 2, B igual a 5 e C igual a menos 7. Vamos calcular a Bhaskara. Perdão, vamos calcular a delta. Delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2 vezes menos 7. Delta vai ser 5 ao quadrado, 25, aí. Cuidado, que agora é menos por menos dá mais, né? Assim? 4 vezes 2, 8, vezes 7, 56. Tá bom? Delta vai ser... Quanto é 25 mais 56? 81. Pronto, professor. Delta deu 81. Então a gente faz. X vai ser menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. X vai ser menos B, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 81, sobre 2 vezes 2, 4. Traz pra cá. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos 9, que é a raiz quadrada de 81 sobre 4. X' vai ser, vamos fazer primeiro positivo, menos 5 mais 9 sobre 4, dá 4 sobre 4, que dá 1. Opa! Chegou no nosso 1, não foi? Aprende isso aí. E x duas linhas, professor, vai ser menos 5, menos 9 sobre 4, que vai dar menos 5, menos 9 dá o quê? Menos 14 sobre 4. Se você quiser dividir tudo por 2, menos 7 sobre 2. Tá bom? Então assim, pessoal, professor, quais são as raízes? 1 e menos 7 sobre 2. Tá certo? Tranquilo, né? Equação do segundo grau. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos passar para funções. Porque tem umas análises que nós precisamos fazer. Bom? Presta atenção aqui. Funções. Ó, a função de segundo grau tem sua forma genérica com f da função definido com f dos reais para os reais em f de x igual ao quê? Ó? ax mais b. Ou o f de x a gente pode chamar também de y igual a x mais b, onde a e b são números reais e a diferente de zero. Certo? Me digam quem é a e b dessas daqui. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. A igual a 3, b é 2. Aqui, a igual a 4, b igual a quanto? 0. E aqui, a igual a 3 sobre 2 e b igual a 1 sobre 4. Tá bom? Professor, para que eu vou precisar de saber a e b? Pronto, ó. Vamos agora.
Vamos para a análise gráfica, que é o que importa. O gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. Tranquilo. Aí você vai fazer assim, ó. Se o valor de A for maior que zero, a inclinação é para a direita. Se A for maior que zero, a reta está dessa forma, com inclinação para a direita. Se A for menor que zero, a reta está dessa forma, com inclinação para a esquerda. Aí, gente, isso nos dá uma informação tremenda, tá bom? Professor, e B é o quê? B representa o ponto onde a reta corta o eixo Y. Por exemplo, se eu disser assim, ó, f de x igual a 3x mais 1. Eu sei que essa reta é para a direita. Por quê? Porque A, ó, maior que zero. E sei que quando eu fizer aqui, ela vai cortar o eixo Y aqui, ó, no ponto 1. Certo? Tranquilo, né? Vamos fazer um exemplo? Eu tenho aqui 2x mais 1. Aí se eu disser assim, por exemplo, para x igual a 0, fica y igual a 2 vezes 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então o ponto é 0 e 1. Vocês sabem que o ponto é sempre primeiro x, depois y. Agora eu vou dizer que y é igual a 0. Ficou 0 igual a 2x mais 1. O 1 está positivo, passa para cá negativo. Ficou assim, deixa eu fazer aqui para vocês. 2x mais 1. O 1 está negativo, passa positivo. Está positivo, passa negativo, fica 2x igual a menos 1. X vai ser menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo menos 1 sobre 2. Então o ponto é menos 1 sobre 2 e 0. Vamos colocar no gráfico. Ó. Eu tenho aqui, ó, 0. Presta atenção, aqui o ponto é 0, 0. Tá bom? Aí aqui é 1 sobre 2. Aqui é o ponto 1. Aqui é o ponto 3 sobre 2, que é 1,5, né? Aqui é 2 e por aí vai. Ele vai sempre de meio em meio. Presta atenção aqui, ó. Aqui é o ponto 0, 0, tá bom? A inclinação tá para que lado? Para a direita, porque A é o quê? Maior que 0. Ele cortou o ponto X, ou cortou Y em que ponto? Não é 2x mais 1? Então tem que cortar em 1. Tá aqui, ó. Cortou o eixo X no ponto 1. Tranquilo? Análise gráfica, show de bola. Vocês percebem que o gráfico consegue nos dar excelentes respostas, excelentes informações. Tá bom? Que pode nos conduzir à resposta. Uma vez aprendida a função do primeiro grau, nós vamos para a função do segundo grau. Que fica assim, ó. Tem sua forma genérica em f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, e a é o que, ó? Diferente de zero. Determinar a, b e c dessas daqui. Vamos fazer comigo? Façam aqui bem direitinho, rapidinho comigo. A igual a quanto? 2, b 3, c 1. Aqui, a igual a menos 1, b igual a 5 e c igual a 4. Nessa outra, professor, a igual a 3. Cuidado, não tem b não aqui. B igual a 0 e c igual a 7. Nessa aqui que não tem c, fica como? A igual a 1, b igual a 2, c igual a 0. Tá bom? Tranquilo, né? Isso aqui é mais pra gente revisar. Análise gráfica. Professor, qual é o gráfico de uma equação do segundo grau? Uma parábola. Ela é assim, ó. Ou ela é assim, ou ela é assim, tá certo? Agora é uma parábola. Se A for maior que 0, lá no primeiro grau a gente aprendeu que quando A for maior que 0, a inclinação é para a direita. Na do segundo grau, significa que a concavidade é para cima, ó. Quando A for maior que 0, a concavidade para cima. Professor, se A for menor que 0, concavidade, ó, para baixo, tá bom? C representa o quê? C representa o ponto em Y que a parábola corta o eixo Y. É o ponto onde a parábola corta o eixo Y. E B, aí, gente, ó, muita atenção, que as bancas adoram fazer a pegadinha com relação a B. Por quê? Porque sabe que o aluno memoriza que A é maior que 0 com cavidade para cima, A menor que 0 com cavidade para baixo. Memoriza que C é o ponto que corta
o eixo Y. Beleza. Mas normalmente o aluno não aprende sobre B. E vocês vão aprender, porque a meta aqui é gabaritar a prova de matemática. B, se for maior que zero, significa que a parábola corta o eixo Y de forma crescente. Por exemplo, ó, ela cortaria o eixo Y assim. Você está vendo que aqui ela está crescente, tá vendo, né? Professor, e decrescente é como? Assim, ó, você está vendo que os valores aqui, ó, estão decrescendo, aí ela corta Y como? Ela corta Y decrescendo. Então, se aqui B é menor que zero, aqui B é maior que zero, tá bom? Cuidado com isso aí. Cortou decrescendo, B é menor que zero. Cortou crescente, B maior que zero. Professor, ela pode cortar B, pode ser crescente com cavidade para cima? Pode, assim, ó. Certo? Tá aqui, ó. Cortou crescente. Tá bom? Sabendo disso, nós temos que entender o delta, que a gente aprendeu que como é que calcula que é aquele B ao quadrado menos 4AC. Se delta for maior que zero, significa que ele corta o eixo X em 2 pontos. Delta maior que zero. Professor, se delta for igual a zero, aí toca o eixo X. Só um ponto. Se delta for menor que zero, o professor faz o quê? Não toca o eixo X. Tá bom? Não esquece isso não. Toma nota disso aí. Vixe, só porque aprendeu como é que mexe no delta, agora fica caindo. Ó, aprendendo isso aí, vamos pegar um exemplo e entender o gráfico dele. Olha só. Analisar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Você percebe, a gente já resolveu, a gente já encontrou que as raízes são 2 e 3, não foi? Então, você sabe que o que, ó? Delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, tem que cortar o eixo x em 2 pontos. Opa, tá aqui, professor. Cortei em 2 pontos. Beleza pura. Se eu estendesse isso aqui, você ia perceber que ele ia cortar aqui em 6. Por quê? Porque, ó, C representa o ponto que a parábola corta o eixo Y. Perceba que a parábola corta o eixo Y de forma o quê? Decrescente. Se ela corta o eixo Y de forma decrescente, B tem que ser obrigatoriamente menor que zero. Vamos ver se é. Aqui, ó. B é quanto? Menos 5. Como B é menos 5, corta de forma decrescente. Como A é igual a 1, ou seja, A é maior que zero, a concavidade é para cima. Aí, ó, preste atenção nisso aqui pra gente não esquecer. Ó. Quando x for menor que 2, para cá, ou x for maior que 3 para cá, a função é positiva, tá certo? Quando ele estiver aqui, ó, em maior que 2 e menor que 3, ela é negativa. Você sabe que quando for 2 e 3 ela é nula, porque a gente já sabe que quando x for 2 ou x for 3, vai resultar em zero. Então, isso a gente já sabe. Aprenda para não errar nunca na vida de vocês. Fora da parábola, sinal de A. Dentro da parábola, sinal contrário a A. A é o quê? Positivo. A não é maior que zero, A não é positivo. Então, fora da parábola, positivo. Fora da parábola, positivo. Dentro, sinal contrário, negativo. Logo, aqui a função é positiva, aqui dentro a função é negativa. Tranquilo? Show de bola? Pensando nisso aí, nós ainda temos uma análise para fazer, que é o ponto máximo e o ponto mínimo. Gente, se eu tiver assim, ó, você concorda comigo que ele vem descendo, vem, chegou aqui no ponto e volta a subir. Esse ponto aqui é o ponto mínimo, não é isso? Esse aqui é o ponto menor da parábola, ponto mínimo. Professor, e como é que faz o ponto máximo? Assim, ó, ela vem crescendo, vem, opa, chegou aqui, ó, ponto máximo e volta, ó, a decrescer. O que é bacana, os dois são calculados da mesma forma, certo? Você concorda comigo que aqui eu tenho um ponto em x e tenho um ponto em y para ele, não tenho? Tenho. Professor, como é que eu vou saber quando é que tem ponto mínimo? Tanto dá para você saber pelo gráfico, como se A for maior que zero, tem um ponto mínimo, porque a concavidade está para cima. Se A for menor que zero, concavidade para baixo, temos ponto máximo.
A coordenada x, você vai calcular como? Menos b sobre 2a. E a coordenada y, você vai calcular menos delta sobre 4a. Tá certo? Temos uns exemplos aqui para a gente fazer o cálculo. Olha só, vamos fazer desses dois aqui. No caso aí, f de x, lógico, né? Se eu disser assim, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Tem ponto máximo e ponto mínimo? Responde aí pra mim. Bora, rapidinho. Tem o quê? Ponto mínimo, professor. Por quê? Porque A é maior que zero. E a concavidade é pra cima. X menos b sobre 2a. Perdão. Vai ficar menos 4 sobre 2. Não é isso? Menos por menos dá mais. Ficou 4 sobre 2, que dá 2. Vamos calcular o delta rapidinho aqui, ó. Delta vai ser quanto? Menos b, vai ser b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta vai ser menos 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4 dá 16, delta deu 0. Então, o ponto y é menos delta sobre 4a, ficaria menos 0 sobre 4 vezes 1, 4. 0 dividido por alguma coisa dá sempre 0. Portanto, ó, o ponto, que nesse caso aqui é mínimo, seria 2 e 0. Certo? Ponto 2 e 0. Gente, ó, nós vamos ter uma aula de funções só para falar com vocês sobre domínio, imagem contra domínio. E nessa mesma aula a gente vai explicar para você quando a função é injetora, objetora e sobrejetora. Quando a gente for falar sobre domínio e contradomínio, vocês vão entender para que também serve esse ponto máximo e ponto mínimo. Ele vai ser determinante para alguma coisa no estudo da imagem de uma função. Mas aí eu juntei todas elas numa aula só, para a gente não ficar perdendo aqui, vamos dizer, não é que é perdendo tempo, mas que para que esse conceito ele possa ser visto de uma forma mais sistemática. Mas nós vamos ver, tá bom? Vamos só parar para tomar uma água e a gente já volta. Então, gente, dando continuidade, vamos encontrar o ponto máximo e o mínimo nos exemplos abaixo. Vamos pegar o exemplo 2. f de x igual a 2x² menos 3x mais 1. Você vai fazer o quê? X é menos b sobre 2a, vai ser menos 3 sobre 2 vezes 2, menos por menos, mais 3, 2 vezes 2, 4. Então, 3 sobre 4 para x. Para você ir para y, fica como? Você vai calcular delta. Ó, delta é igual a b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta vai ser menos 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. Opa, delta deu 1. Então, y é menos delta sobre 4a, vai ser menos 1 sobre 4 vezes 2, que vai dar menos 1 sobre 8. Logo, o ponto, professor, aqui é quanto? Ficou 3 sobre 4 e menos 1 sobre 8. Tá bom? Bem tranquilo de encontrar ponto máximo e ponto mínimo. Aí eu separei 3 questões da banca IALP, né? Pra gente resolver. Questões que caíram nas últimas provas, tá bom? Pra gente entender como é que a banca cobra. Ela diz assim, ó. Se f de x é decrescente para x menor que c, e f de x é crescente para x maior que c. Então, gente, presta atenção, ó. Vamos escrever aqui. Vou escrever, bora. Ó, ela diz que ela é decrescente. Quando os valores forem menores que c, vamos supor que C tivesse aqui. Esse C não é aquele C lá não, tá certo? Esse C aqui é um valor qualquer, tá bom? Vamos supor que C tivesse aqui, tá bom? Ele diz assim, ó, que quando os valores forem menores que C, ela é decrescente. Quando os valores forem maiores que C, ela é crescente. C é ponto máximo, ela vem subindo. Opa, chegou em C e... Certo? Aqui é um ponto C, C de X, C de Y. Chegou em C, ela
começa a decrescer. Então, ó, gente, você pode prestar atenção. Eu expliquei para vocês que quando a parábola estiver com cavidade para baixo, ela tem ponto máximo. C é ponto máximo de F. Acabou. Vamos ver o resto. C é ponto mínimo de F. Não, para ser ponto mínimo teria que ser assim. Certo? C é ponto de inflexão de F. Inflexão de F. Não. Gente, o que é inflexão? Isso é um negócio que a gente estuda mais a nível de vamos dizer assim, de ensino superior. Inflexão é quando normalmente você tem assim, ó. Você tem um pedaço assim, aí tem um ponto aqui que faz subir. Ou seja, ele, em vez de decrescer, começa a subir. Você tem aqui um ponto que chama-se ponto de inflexão. C é raiz de F. Não, ó, tá aqui as raízes, ó. Não fala em C, tá bom? E C é raiz dupla de F também, a gente já viu que não. Só nos sobra como gabarito. Letra A. Tá certo? Tranquilo, show de bola. Fácil demais, não é não? Questãozinha da banca, Vou perder isso não, tá bom? Vamos mais uma. Gente, ó, presta atenção. Essa daqui, você tem que ter em mente que... como é que se faz quando é uma função que não possui apenas um termo, não é só f de x. Você vai fazer assim. Presta atenção no que foi que a banca disse. Ele disse que quando for f de 1 é igual a 2. Não foi? Então você sabe que f de 1 é igual a 2. Se eu disser que x é igual a 1 e y é igual a 1, inicialmente, eu vou ter assim. F de 1 mais 1, é assim? É igual a f de 1 vezes f de 1. Vocês concordam comigo? O que foi que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu já sei que f de 1 é igual a 2, não sei? Sei. Agora eu preciso saber f de 2, para depois fazer a soma, né? 2 não é a mesma coisa que 1 mais 1? É, professor, 2 é 1 mais 1. Aí eu faço o que nesse caso? Você não está dizendo aqui que x é igual a 1 e y é igual a 1, é só você substituindo da frente, ó. F de 2 é igual a... F de 1 é quanto? 2 vezes F de 1, 2. Dá quanto? 4. Opa! Eu já sei que aqui é 2. F de 2 é quanto? 4. Tranquilo? 3. Você concorda comigo que 3 é a mesma coisa que 1 mais 2? Não é? Então vamos fazer, ó. Vamos bem devagarzinho aqui, vamos fazer. F de 3 é... F de 3 é a mesma coisa que F de 1 mais 2. Aí x é quanto? 1, então vai ser F de 1, vezes F de 2 para y, certo? Então ficou F de 3 é igual a F de 1 é quanto? 2. Já F de 2 a gente descobriu que aqui é 4, dá quanto? 8. Opa! F de 3 é igual a 8. Escreve aqui, ó, 8. Vamos fazer F de 4. F de 4 é a mesma coisa que 2 mais 2, não é assim? Professor, eu posso fazer 3 mais 1? Pode, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que F de 2 vezes F de 2, a gente repete o mesmo passo a passo. F de 4 vai ser... F de 2 é quanto, professor? 4 vezes 4 dá 16. Opa! Você vem pra cá e escreve, ó. 16. F de 5, professor, é a mesma coisa que F de 2 mais 3, que vai ser F de 2 vezes F de 3, certo? Então, F de 5 vai ser... F de 2 é quanto? 4. F de 3 é 8. 4 vezes 8, 32. Você escreve aqui, ó, 32. E por último, você tem F de 6. F de 6 vai ser F de 3 vezes F de 3, né? Perdão. Vezes F de 3. A diferença é que aqui a gente não vai colocar direto. É F de 3 mais 3, porque tem que seguir o padrão. F de 6 vai ser... F de 3 é quanto? 8 vezes 8, que dá, ó, 64. Você escreve aqui, ó, 64. Professor, tudo bem, entendi. Eu faço o que agora? Somo todos. Ficou assim, ó. 2 mais 4 mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Vamos somar. Ó, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12, mais 8, 20. 20 mais 6, 20 mais 2, 22, mais 4, 26, vem
2. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 126, ó. Gabarito, letra B. Tá bom? Você percebe que é uma questão que, embora ela tenha um cálculo um pouquinho maior, ela não é difícil. Ela não é difícil. Ela só é um cálculo que requer interpretação. Tá bom? Vamos à nossa última questão dessa primeira aula. Questãozinha muito boa também. Essa banca tem questões matemáticas bem bacanas, certo? Olha só, presta atenção aqui. Ó. Se f é uma função tal que f de x mais 2, ela adora a função assim, né? Função que remete, como se ela remetesse a termos compostos. É correto afirmar que f de x... Ela deu f de x mais 2 igual a 3x mais 1, e agora quer saber o seguinte, só f de x. Você vai fazer assim, ó, presta atenção. Você vai dizer que x mais 2 é igual a A. Ah, professor. Se eu disser isso aqui, que x mais 2 é igual a A, então x sozinho seria assim, né? Ó, o 2 está positivo, passa para cá negativo, ficaria A menos 2. Pronto, ó. Você vai fazer... Agora você vai substituir aqui em cima. Ficou assim, né? Ó, não é f de x mais 2 igual a 3x mais 1? X mais 2 é o quê? A. Então vai ser f de A é igual a 3 vezes x é o quê? A menos 2 mais 1. F de A vai ser 3A, 3 vezes A, 3A, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1. F de A vai ser igual a 3A menos 5. Aí você faz tudo bem, professor. F de A igual a 3A menos 5. Eu faço o que agora? Onde tem A, coloque x. Ficou f de x igual a 3x menos 5. Pronto. Aí você diz, professor, mas será que isso dá certo mesmo? Vamos testar. Ó, f de x igual a 3x menos 5. Só que agora eu quero que o x seja o quê? X mais 2. Então vai ser f de x mais 2. Aí, professor, eu faço o quê? Onde tem x, você vai substituir por x mais 2. 3 vezes x mais 2 menos 5. F de x mais 2 vai ser 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6 menos 5. F de x mais 2 vai ser, ó, 3x, 6 menos 5, 1 positivo. Opa! Voltou, não voltou para cá, ó? F de x mais 2, 3x mais 1. Logo, f de x é quanto? 3x menos 5. Gabarito, letra C. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Se tiverem dúvida, a gente reveja essa aula. Façam essas 3 questões. Nossa próxima aula de funções ainda é uma aula de teoria, tá bom? Nós temos outros tipos de funções para ver. Quando a gente terminar, vai ter uma aula exclusivamente para a gente responder as mais variadas questões sobre função, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tamo junto, rumo à aprovação. Grande abraço!